Já no ar, bom dia, boa tarde para você que está assistindo. Depende, né, de quando você está assistindo, mas para a gente aqui é tarde. A gente está gravando na tarde de uma segunda-feira, dia 16/8 de 2021. Infelizmente, a gente ainda está na pandemia, então a gente continua fazendo as gravações online, o que é bom para a gente, por um lado, porque fica esse registro aqui, né? E hoje também a gente tem o prazer de ter a parceria da Rádio TV FAP, que começa a partir desse episódio a apoiar a gente nas gravações. Eles sempre dão maior força para a gente, né, nos projetos. Então hoje a gente começa a fazer o Conversas no MAB junto com eles, com a Rádio TV FAP, mas esse projeto Conversas no MAB já acontecia presencialmente, né, antes de ser nesse formato aqui. Ele já acontecia no Museu de Arte Brasileira da FAP, que, para quem não conhece, é um museu especializado em arte brasileira, né? É um museu que fez 60 anos agora, e por isso também a gente chamou aqui hoje essa convidada muito, muito querida do museu para conversar com a gente, porque ela fez a curadoria da exposição dos 60 anos, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e também um pouco sobre a trajetória dela, que, enfim, é longa e de muita coisa muito incrível. Então, queria apresentar hoje a Denise Matar, que é a nossa convidada. Ela é importantíssima, né, na história da arte brasileira, na curadoria, na direção de algumas instituições. Ela foi diretora do Museu de Arte Moderna de São Paulo, do Museu de Arte Moderna do Rio, trabalhou também no Museu da Casa Brasileira e muito também como curadora independente. Então tem esse vínculo com as instituições, mas também um trabalho como curadora independente, né? Foram diversas exposições que a Denise realizou, muitas mesmo. Quando eu falo diversas, é uma lista enorme. Selecionei aqui algumas, né? O Di Cavalcanti, Flávio de Carvalho, Ismael Neri, Pansetti, Anita Malfatti, Yutaka Toyota, mas enfim, a lista é enorme. E a Denise já foi premiada diversas vezes também, como melhor exposição do ano, pela Associação Paulista de Críticos de Arte, Associação Brasileira dos Críticos de Arte. Então a carreira da Denise é muito, muito premiada também, né? Denise, obrigada por ter aceitado o nosso convite para conversar aqui um pouco sobre a exposição, mas também sobre a sua carreira. A gente quer saber muito sobre você também, não só sobre a exposição dos 60 anos, que abriu aqui nesse sábado, né, no MAB FAP. A gente vai falar um pouquinho. Mas como a gente está aqui hoje em torno da FAP, né, nosso encontro aqui se deu em torno da FAP, queria saber da sua história com a FAP, como começou essa parceria, que eu sei que ela é longa já, tem uma trajetória. Então, eu agradeço o convite. A FAAP é como uma segunda casa para mim, porque eu diria assim, que as exposições mais lindas e mais importantes que eu fiz na FAAP, graças à visão da FAAP, né? A minha história com a FAAP começou paralelo a quando eu comecei a trabalhar como curadora independente. Então, eu realizei, em 1997, uma grande exposição sobre o Di Cavalcanti, lá, que foi no Museu de Arte Moderna do Rio e no Centro Cultural Banco do Brasil, e essa exposição ela veio em seguida para São Paulo. Então, foi o meu primeiro contato com a FAAP, foi para fazer a exposição do Di Cavalcanti. Aí deu tão certo, na época não existia ainda o Centro Cultural Banco do Brasil de São Paulo. Então, o Banco do Brasil também adorou a parceria com a FAAP, e logo no ano seguinte eu fiz a exposição do Flávio de Carvalho, também no CCBB do Rio, e que também itinerou para São Paulo, para a FAAP. E depois, em seguida, a gente fez o Ismael Neri, que também fez o mesmo percurso. Então, essa trilogia, né, desses três grandes artistas de centenários, né, do Di Cavalcanti, Flávio de Carvalho e Ismael Neri, ela foi toda feita no CCBB do Rio e em São Paulo, na FAAP. Sendo que na FAAP eu tive a oportunidade de fazer coisas que eu não fiz no Rio. Por exemplo, a gente, quando fez a exposição do Flávio de Carvalho, a gente remontou
o Bailado do Deus Morto na FAAP, com direção do José Posse Neto. Os bailarinos todos eram do Balé da cidade de São Paulo. Foi uma coisa assim, espetacular, né? Chocou a plateia novamente. Foi muito legal que 66 anos depois ele continua deixando a plateia atônita, né? E quando a gente fez o Ismael Neri, o Dr. Bias falou para mim: eu queria ter uma coisa que não teve no Rio de Janeiro, como a gente fez no Flávio de Carvalho, né? Aí eu me lembrei de uma história que era assim: eu só conheci além dos filhos, eu só conheci uma pessoa que tinha conhecido pessoalmente o Ismael Neri, que era uma velhinha, porque o Ismael Neri morreu em 1934, né? E eu cheguei para ela e falei: ai, que maravilha, a senhora conheceu o Ismael Neri? Juro para você, a velhinha olhou para mim com os olhos brilhantes e falou assim: ele dançava como um deus. Nossa! E foi assim. E o Neri dizia que se ele não fosse artista, ele gostaria de ser dançarino. Que legal, eu não sabia disso. Aí então eu peguei esse mote e a gente montou um espetáculo de dança com o Sandro Borelli, dirigida pelo Posse também. E era um pocket show, era uma coisa, a gente criou um espaço pequenininho para apresentar, mas foi uma coisa de um sucesso tão absoluto que aquilo ali ficava lotado, período integral, e depois esse espetáculo do Sandro foi super premiado e viajou várias vezes para o exterior. Né? Que legal. Você lembra mais ou menos que ano que foi, Denise? Foi 2000. 2000? Foi 2000, foi 2000. Aí, logo em seguida, eu fiz também na FAAP a Anita Malfatti, que é uma coisa espetacular, porque era uma exposição imersiva na época que ninguém falava disso. Só que não era uma imersiva de projeção, era uma imersiva de imersão mesmo. Então, a gente recriou em tamanho natural o quadro, o farol da Anita Malfatti. Então, as crianças entravam dentro do quadro, assim, em tamanho natural, com aquele farol de 8 metros de altura, e era também uma coisa assim, espetacular. E aí as crianças faziam as pinturinhas depois, né? E no outro ano, que foi 2002, a gente, na comemoração dos 90 anos da Semana de Arte Moderna, a gente fez a grande exposição da Dona Olívia Penteado, que foi na FAAP, para a qual a gente recriou o salão modernista da Dona Olívia, que é uma coisa que todo mundo que é da área fala até hoje, porque foi realmente um feito, né? A gente recriar o salão. A gente trabalhou direto junto com o Museu Lazar Segal, a cenografia do Guilherme Snack. Enfim, eu tenho muitas histórias para contar da FAAP. Mas te digo isso, as exposições mais lindas que eu fiz na minha vida, eu fiz na FAAP. E agora, esse sábado, foi a inauguração da exposição de 60 anos, né? Que chama o Celeiro de Artistas, MAB FAAP 60 anos. Queria que você contasse um pouquinho como foi esse processo de montar essa exposição. Para quem não viu ainda, essa exposição está aberta até 28 de novembro, todo mundo convidado. Mas é uma exposição que comemora os 60 anos e a Denise já tinha feito a curadoria da exposição dos 50 anos, né? E esse sábado foi muito especial, muito incrível, porque a gente recebeu uma série de artistas assim, muito importantes para nós, para a história da FAAP, que foram até lá, visitaram, enfim, estavam lá com a gente presencialmente nesse momento. Então eu queria que você contasse um pouco como foi esse processo, Denise, de você conseguir esse feito. Foi uma delícia, porque assim, quando eu fiz os 50 anos, ali eu passei 1 ano e meio da minha vida estudando a história da FAAP, né? Então, quando a FAAP, o MAB FAAP, fez 50 anos, a gente publicou 3 livros. Um livro, a gente selecionou 50 exposições do museu comemorando os 50 anos, fizemos um livro
eu selecionei as exposições, mas os textos foram escritos pela Angélica de Moraes e pela Fernanda Lopes. Aí a gente tinha um livro sobre o teatro e tinha uma grande cronologia da FAAP, que realmente foi um trabalho hercúleo fazer. Mas o fato é que eu fiquei conhecendo bastante a história da instituição. Então, quando chegou a ideia de fazer uma comemoração dos 60 anos, a gente está num momento muito complicado, né, Vanessa? Um momento que tudo tem que ser um pouco menor, as coisas têm que ser feitas com um pouco mais de discrição, não estamos em momentos de grandes comemorações. Então, o briefing da diretoria era fazer uma exposição que desse conta de mostrar um pouco a história da FAAP, mas dentro dessa ideia de uma coisa discreta, não como a gente fez nos 50 anos, que foi uma super exposição, né? E a ideia era partir do acervo. Então, o que eu enxerguei? Uma coisa que sempre me chamou a atenção, que quando o Armando Álvares Penteado faleceu e deixou a ideia de se criar a fundação, o que ele queria? Ele queria que fosse um museu e uma escola funcionando ao mesmo tempo. E a FAAP sempre foi isso, sempre teve exposições inovadoras e sempre foi um centro formador de artistas. Por isso que eu usei a palavra um celeiro de artistas, porque realmente, cada ano, a FAAP entrega para a arte brasileira uma nova leva de artistas, né? Contemporâneos, de artistas interessantes, e isso é em toda a história da FAAP. Aí, então, pensei em fazer um percurso contando essa história e mostrando trabalhos de alunos e professores. Então, a gente tem todo mundo. Tem Renina Katz, Clóvis Graciano, Mário Gruber, Darel, das pessoas mais antigas. Aí você vem chegando para os contemporâneos, aí você tem Regina Silveira, Júlio Plaza, Carmela Gross, Jacques Lerner, Jun Nakal. É uma quantidade de obras maravilhosas que são dos professores e alunos. Mas eu pensei também em criar também uma visão de alguma coisa que representasse a história do museu, esses 60 anos de atuação do MAV FAAP. E aí me lembrei dessa exposição, 15 jovens artistas brasileiros, que aconteceu em 1978, com a curadoria do Carlos von Schmidt, que na época era o diretor do museu. E aí, quando eu comecei a olhar, eu me lembrei dessa exposição, me lembrava vagamente que existiam obras desses artistas no acervo da FAAP, só que aí, quando eu fui ver, não eram obras, são obras maravilhosas, né? Então, dos 15 artistas, a gente tem obra de 14. Tem um que a gente não conseguiu localizar, creio que é um artista que faleceu, não consegui achar a pista dele, apesar de ter falado com todo mundo. Mas, enfim, a gente tem 14 artistas. E o Carlos von Schmidt, ele foi incrível, porque dos 15 artistas que ele escolheu, todos foram sempre muito atuantes, continuam atuando. Temos 3 perdas, né? O próprio Carlos von Schmidt faleceu, assim como o Marcelo Nietzsche e o Aldir Mendes de Souza, mas os outros continuam trabalhando. Aí eu falei, eu vou convidar eles para a inauguração. E aí, então, eu saí catando, liguei um por um, né? E aí, então, a gente teve essa coisa maravilhosa dos artistas se reencontrarem, que todos estavam também sem se ver, inclusive continuam amigos, mas por causa da pandemia todo mundo sem se ver, eles tiveram esse momento maravilhoso de reencontrar suas obras, ficaram todos encantados com a conservação do museu, como o setor de museologia é perfeito, como tudo está na mais perfeita rota em conservação e qualidade. Então, todos os artistas ficaram encantados e a gente teve esse momento super gostoso de encontro e também de alguns professores. Então, a gente teve a presença da Regina Silveira, que deu aula do Jun Nakal, que foi coordenador do curso, da Cristina Parisi, que foi aluna. Então, foi uma coisa, a gente
sabe que hoje em dia a gente tem que trabalhar com pouca gente. Foi um encontro de poucas pessoas, mas muito significativo, e a gente pôde gravar depoimentos com todo mundo, que é um material que fica para a instituição. Mas aproveitando esse gancho, Denise, da relação com os artistas, eles estavam lá, eles conversam, né? Contam para você como é rever essa exposição ali, depois de tantos anos. Eu fiquei pensando nessa questão da relação curadoria-artistas, né, nesse lugar mais pessoal. Queria que você contasse um pouco, assim, se você acha isso importante para a curadoria, como você lida com essa questão das relações pessoais e a curadoria. Eu sou uma pessoa que eu gosto dos artistas, né? Então, eu sempre digo que um curador ele tem que ser um cúmplice do artista, né? Então, eu sempre estou procurando nas minhas curadorias o melhor. Trabalhei muitas vezes com artistas que já faleceram, como foi o caso do Ismael Nery, do Flávio de Carvalho e tal, mas também tive várias vezes a oportunidade de trabalhar com artistas vivos. E foi uma delícia a gente ver, assim, por exemplo, o Gilberto Salvador, ele chegou para mim e falou: nossa, eu estou olhando aqui para o meu trabalho e estou vendo que eu estou fazendo uma coisa hoje, eu estou fazendo um trabalho que é exato. Aí ele me mostrou o caderno e falou: exatamente isso aqui que eu estou fazendo, né? Ele estava encantado ali com essa possibilidade. O Granato já faleceu, mas a Laís Granato, a viúva dele, foi lá, ficou super emocionada de ver a obra. O Rubens Gershman, também já falecido, eu consegui falar com a filha dele, a Clara. A Clara nem sabia que essa obra estava na FAP. Falei para ele: nossa, mas tem uma obra maravilhosa. Aí eu mandei a foto para ela, mas ela ficou numa euforia. Ela disse que virá a São Paulo para ver a exposição. E o Benevento, que é um artista do Rio, ele pegou um Uber, veio de Uber, porque ele já é mais velho, né? Pegou um Uber, veio para São Paulo de Uber, do Rio de Janeiro. Ele veio de Uber? Veio de Uber. Nossa, estou chocada. Aí ele me disse: nossa, o trabalho é muito melhor do que eu pensava. Eu não me lembrava direito que tinha textura, né? Então, o Marcos Concílio também falou: nossa, como essa gravura é boa. Eu pensava até que era um guache. Eles nem lembravam mais, né? Eles lembravam. Tinham esquecido. Sabe? Passou tantos anos, né? Tanto tempo, né? O Tozzi tem uma presença mais constante, as obras do Tozzi são frequentemente mostradas, então estava mais na cabeça dele o que tinha, né, no acervo da FAP, mas foi muito interessante ver a reação, né, dos artistas e dos que foram professores, de contar um pouco como é que foi esse momento, né? Por exemplo, o momento que a Regina Silveira é uma artista fantástica, né? Uma das mais importantes artistas do Brasil, de um reconhecimento internacional muito grande, né? E é realmente um top de linha do Brasil. Mas a Regina, ela tem um encanto pela FAP, porque ela deu aula durante 12 anos na FAP. Então, ela viu todo aquele pessoal que foi aluna dela, Leda Catunda, Jaque Lerner. Então, a gente ficou conversando um pouco sobre esse momento em que eles introduziram uma questão muito experimental no ensino e como isso mudou a arte brasileira. A FAP é uma escola de arte que ela cria mudanças na história da arte brasileira. Não é para qualquer um, né? Sim, então você acha que essa relação, essa proximidade te ajuda, Denise, a criar as exposições também, essa conversa, diálogo com os artistas? Sem dúvida, porque exponencia, né? Um te conta uma coisa, o outro conta outra, aí você vai, né, crescendo, né?
toda a curadoria, você vai trabalhando junto, né? Essa, como era uma coletiva, eu basicamente escolhi as obras. Agora, quando você faz uma individual de um artista contemporâneo, aí é uma delícia, né? Ir desenvolvendo e pensando coisas juntas, né? Eu E hoje em gosto muito. dia, sua curadoria parte mais de ideias suas e você vai e desenvolve, ou as instituições te chamando para fazer a curadoria? Tem de Como funciona? tudo, Vanessa, tem de tudo. Às vezes tem exposições que eu penso na exposição e apresento para a instituição, mesmo com a FAAP, a minha relação com a FAAP sempre foi assim, tanto eu apresentei ideias para a FAAP, como foi o caso da Dona Olívia Penteado, fui eu que sugeri e a FAAP acolheu a ideia, quanto fiz coisas assim lindas que surgiram por sugestão da FAAP. Por exemplo, a Celita me pediu, eu queria tanto que você pensasse uma exposição sobre a caricatura brasileira, e aí eu fiz o Traço, Humor e Companhia, que era uma exposição assim incrível, que fazia assim, um levantamento da história da caricatura. E o fato de eu trabalhar isso é algo incrível para eu desenvolver outras coisas depois, né? Tudo uma via de mão dupla, né? E o que você acha que é o maior desafio da curadoria? O que é mais difícil ali, né, nesse ofício? Olha, a coisa mais difícil é a gente arrancar as obras dos colecionadores. Porque eles querem deixar escondidas? Porque às vezes, porque é assim, eu sempre parto do pressuposto que o colecionador, ele tem lá a razão dele, porque o nome fala mesmo, exposição, né? Quando você expõe uma obra, você está expondo ela. Lógico que na FAAP você tem segurança, você tem todo um cuidado, todo um tratamento, mas o fato é que geralmente eu estou pedindo a melhor obra do colecionador, geralmente está no meio da sala dele ali, entendeu? Aí a pessoa tem que tirar e ficar 2 meses sem a obra, né? Então, a gente conseguir as obras emprestadas, às vezes, dá um certo trabalho, né? Mas eu tenho um alto poder de convencimento. Faz parte do trabalho do curador, então, fazer esse... Rapaz, eu diria que é uma parte bem... Primeiro, a gente precisa saber quem tem o quê, né? E depois você precisa conseguir aquilo emprestado, né? Por exemplo, no caso dessa exposição que a gente está fazendo agora, da FAAP, é uma felicidade, porque as obras estão todas na coleção, foi muito mais uma questão de seleção, né? Aí eu selecionei as obras, estabeleci uma conversa entre elas e estabeleci um percurso histórico da exposição, né? Então, foi um trabalho muito mais de selecionar, né? E criar um conceito, que é essa ideia. Quer dizer, o conceito básico dessa exposição é a FAAP é um espaço que reúne um museu e uma escola de arte. E essa sinergia entre as duas coisas exponencia a produção de artistas, criando um celeiro de artistas, né? Mas, mais ou menos, esse é o conceito. Mas tem outras exposições que, além do conceito, a gente tem ainda que descobrir quem tem a obra, convencer a emprestar, aí, como foi o caso da exposição da Dona Olívia Penteado. A exposição da Dona Olívia Penteado era uma exposição que tinha obras impressionantes, incríveis, como foi o caso do Di Cavalcanti, que a gente pegou as mais importantes obras do MASP, de todos os acervos, né? Públicos e particulares, né? Então, essa parte é complexa. E aí tem toda uma parte que você tem alguém que faz a produção, que é seguro, transporte, embalagem, porque uma exposição de arte é muito complexa, tem uma organização muito complexa, né? Porque, fundamentalmente, você está trabalhando com um bem artístico que tem valor intrínseco. Então, isso muda tudo, quer dizer, o fato de você estar lidando
com uma coisa que, além de ser importante para a história da arte, vale dinheiro, é um patrimônio de uma pessoa ou de uma cidade, como é o patrimônio das instituições culturais do Brasil, né? Aí você realmente tem muita responsabilidade. E como você começou, Denise, na curadoria? Então, na verdade, eu uma vez me perguntaram, eu estava indo a caminho de um lugar que eu ia fazer uma palestra sobre a minha vida, né, profissional. Aí eu cheguei à conclusão que eu já sou curadora desde pequenininha, entendeu? Dos Porque eu era brinquedos. aquela pessoa no colégio que era a pessoa que cuidava, que fazia a publicação do Grêmio do colégio, fazia isso em todos os níveis, né? No primário, no ginasial, no colegial, na universidade. Sempre fui assim, de lá, sempre gostei de organizar eventos, né? Mas, na verdade, o meu primeiro trabalho realmente profissional foi o Museu da Casa Brasileira. Quer dizer, eu, como fui convidada, eu já tinha feito uma exposição no Museu da Casa Brasileira, que era uma exposição de joias, né? Porque o meu ex-marido trabalhava com joias de arte, eu tinha organizado uma grande exposição no Museu da Casa Brasileira de Joia de Arte Contemporânea, e aí o Roberto do Ailib, que era ia ser o diretor do museu, ele me ligou e falou: Denise, eu fui convidado para ser diretor do Museu da Casa, presidente do Museu da Casa Brasileira. Eu falei: mas você tem que transformar aquele museu num museu de design, porque não tem um museu de design no Brasil. Você precisa fazer um museu de design, precisa criar um prêmio Museu da Casa Brasileira. Aí ele falou: escreve aí isso aí tudo. Aí eu escrevi tudo para ele, ele adorou, a gente bateu ali como ia desenvolver aquilo, e aí então isso foi apresentado como plano do museu, daí foi assim que eu comecei a trabalhar. Aí foi direto, eu saí do Museu da Casa Brasileira, como eu botei luzes no museu, imediatamente me chamaram para o Museu de Arte Moderna de São Paulo. Aí, quando eu decidi mudar para o Rio por circunstâncias familiares, eu fui mudar para o Rio, o Museu de Arte Moderna do Rio me chamou imediatamente, porque eu fiquei com aquela fama daquela que chega e vai lá ali, agitando. E faz acontecer. É verdade. E o que te atrai tanto para a curadoria, Denise? Olha, são duas coisas. Primeiro, eu tenho o maior orgulho, é uma delícia você ter orgulho do trabalho que você faz, né? Então, e aí tem umas coisas maravilhosas que acontecem. Vou contar uma historinha linda. Eu fui para Salvador e peguei um táxi. Eu estava indo montar uma exposição na Caixa Cultural de Salvador. E eu sempre faço isso. Eu entro no táxi e falo: eu vou para a Caixa Cultural, para a Caixa Cultural. O taxista sempre fala: eu não sei onde é, mas eu sempre tento. Falo: puxa, mas eu devia saber onde é a Caixa Cultural. Fica na rua tal, tal. Aí eu fui indo com o táxi. Aí o táxi falou para mim: eu não sou muito de visitar essas coisas, não. Mas, sabe, eu fui ver uma vez uma exposição que eu achei tão linda. Foi lá no Solar do União e chamava Pansete, o Marinheiro Só. Era uma exposição que eu tinha feito 9 anos antes. Até hoje eu fico emocionada quando, sabe, você encontrar um taxista que 9 anos depois ele se lembra da exposição que ele foi. Isso é maravilhoso, né? E encontrar com você, né? Que coincidência. Incrível. E, então, sabe, esse feedback que você tem, sabe, de repente você vê uma coisa linda que acontece, que é assim, as crianças que levam os pais, elas vão na exposição, gostam, e depois a criança leva o pai para ver, o pai e a mãe para ver a exposição. Então, é um trabalho que realmente a gente está oferecendo para as pessoas um momento de, sabe, de colocar a cabeça num outro espaço. Afinal, eu acho que a arte é o melhor que o ser humano consegue fazer, né? Então, acho que a gente consegue fazer as pessoas terem esse momento de encantamento. Isso é maravilhoso.
E a curadoria possibilita isso também pelo espaço. Você falou do espaço, o espaço em si também, né? Não só a escolha das obras, mas a questão da cenografia ali, daquele espaço. Eu sou uma pessoa muito preocupada com isso. Eu acho assim que a curadoria ela é uma curadoria de uma exposição, ela é um ensaio visual. Então, você tem que estabelecer uma conversa entre as obras, e eu acho realmente que a cenografia ela ajuda o público a ter essa leitura. Agora, só que eu acho que a cenografia ela sempre tem que sair de dentro da obra e não ser um enfeite, sabe? Então, eu tenho muito essa preocupação de que tudo que eu estou colocando, as cores da parede são sempre ligadas às cores da paleta do artista, os elementos que a gente traz sempre são elementos que fazem parte da obra do artista. Então, acho que aí a gente cria... o público, às vezes, ele não se dá conta de que ele está sendo levado pela mão por um percurso, ele não se dá conta de que a gente está fazendo ele ver mais isso e mais aquilo, mas ele sente, né? Ele sente. Por isso é que eu costumo ser boa de público, quer dizer, as minhas exposições costumam ter bastante público, porque eu me preocupo com o público. Então, você vê que a própria exposição que a gente está fazendo agora, ela é uma exposição que tem textos super didáticos ao longo da exposição, textos muito simples, muito curtos, que você lê de pé, mas que fazem você consegue acompanhar a exposição inteirinha e entender tudo o que está sendo contado ali. Então, a pessoa se sente acolhida, né? Quando a pessoa se sente acolhida, ela desfruta muito mais, né? E é interessante que também eu vi que, às vezes, a partir de uma proposta de cenografia, você propõe também para os artistas, né? Como na exposição Transparências, que você propôs que a exposição não tivesse painéis e que os artistas colocassem ali naquele espaço obras que não fossem fechar, né? O espaço com painéis, com paredes. E isso é muito interessante também, porque, às vezes, a partir da sua proposta de cenografia também mobiliza os artistas a criarem, né? Nossa, essa exposição foi muito divertida. O Ivens Machado, por exemplo, que trabalhava com cimento, quando eu chamei ele, falei, Ivens, quero que você faça uma peça para uma exposição chamada Transparência. Ele falou, você está me sacaneando, né? Mas, na verdade, ele fez uma coisa lindíssima, uma caligrafia que era toda presa por cimento, mas uma coisa levíssima, totalmente transparente, né? A Iole de Freitas, a Iole ela nunca tinha trabalhado sem a parede. E aí eu acabei convencendo ela a participar, e levei ela para olhar umas pedras e tal. Aí a Iole sempre fala, até hoje ela brinca, que eu libertei ela da parede, porque ela encontrou um outro caminho, né? Porque ela nunca tinha pensado que ela nunca pensaria quando eu tirei a parede dela. Então, é um caminho de mão dupla, né? Muito gostoso. E na FAAP tem diversos... Bom, a gente tem curso de artes plásticas, né, na FAAP até hoje, e acho que tem vários alunos que pensam em seguir pela curadoria, alguns que seguem pela curadoria. Queria saber de você, Denise, que está há muito tempo nesse ofício, o que você diria para quem quer começar na curadoria? Ou quem está começando? Eu acho assim, a coisa mais importante de uma curadoria é a pesquisa. Você tem que estudar e mergulhar. Você vai fazer uma exposição de um artista, você tem que estudar e mergulhar dentro do universo daquele artista. Porque o próprio artista, a própria obra do artista, ela conversa com você. Eu fiz uma vez uma exposição do Raimundo Colares, e eu tinha uma parede que eu ia botar 3 obras, e eu ia pôr uma obra do Museu de Arte Moderna do Rio, e a obra sempre foi reproduzida, colocada na forma quadrada, e eu olhava e falava, gente, eu acho que essa obra era losangular, e não quadrada. Mas não vou discutir com o museu, né? Aí chega a museóloga do museu trazendo a obra, e aí, juro para você, ela fala assim para mim,
Ai, Denise, só que eu tenho uma coisa para falar para você. A gente acabou de descobrir que essa obra não é um quadrado, que ela é um losango. Falei, eu tinha certeza disso. Então, por quê? Porque quando você realmente estuda um artista, está tudo lá, entendeu? O que você vai fazer é ir puxar coisas do jeito que você vai mostrar melhor. Mas se você não tiver essa parte de base, de estudar, você vê que na exposição que a gente está fazendo agora, dos 60 anos, você vê que cada artista tem uma mini biografia pequenininha. Por que eu quis fazer aquela mini bio? Porque como a gente está relacionando temporalmente aquelas obras com o correr da história da arte brasileira e o trabalho que cada um exerceu na FAP, achei que era fundamental ter essa pequena biografia. Então é isso, tem que estar atento para os detalhes. Né? Estudar bastante. Estudar muito. E ter esse diálogo com os artistas também, né? Acho que isso ficou também bastante forte para mim, essa função agregadora. Muito enriquecedor. Às vezes você tem que brigar com o artista, viu? Às vezes ou com o colecionador, né? Como você falou. O artista não quer, às vezes. Eu fiz uma exposição no Rio de uma artista que eu queria botar a parede cinza e ela queria botar branca. Eu falei, mas vai ficar melhor na cinza. Bom, tivemos ali uma briga de foice, eu ganhei e a gente fez na parede cinza. E aí depois ela dizia, nossa, mas ficou muito mais bonito. Eu falei para você que ia ficar. Mas foi ali, ela estava insegura. Ela preferia, se ela fosse fazer a exposição, ela teria feito a parede branca, mas ela viu que ficou muito melhor a parede cinza. Né? Então, tem toda uma... Mas, às vezes, também um artista chega com uma ideia maravilhosa para você, com uma coisa que você não tinha enxergado, não tinha pensado naquilo. É muito bom. Incrível, Denise. Nossa, como passou muito rápido. Já deu nosso tempo aqui, infelizmente. Correu o tempo. Foi muito, muito rápido, mas... Queria chamar todo mundo que assistiu, que está assistindo essa conversa para visitar a exposição Celeiro de Artistas, MAB FAP 60 anos, que está muito bonita. Então, todo mundo convidado. Está funcionando por agendamento, então, porque, né, em função da pandemia, tem que agendar, mas é gratuito. Só entrar no site www.fap.br/museu. No @MabFap no Instagram também vocês acham mais informações sobre a exposição, sobre o horário. Então fica todo mundo convidado. E não sei se você queria uma mensagem final, Denise, algo que você queria dizer ainda? Só todo mundo ir lá ver, porque é uma exposição super bonita que conta, se você olhar ela atentamente, você vai ver um fio inteiro da história da arte brasileira, desde os anos 50 até hoje, com obras maravilhosas, impecavelmente conservadas. Então, vale a pena ver. Todo mundo convidado, então. Obrigada, Denise, pela participação, pelo seu tempo aqui. E queria também convidar todo mundo a assistir o próximo Conversas no MAB. Sempre na última segunda-feira do mês, a gente está aqui para conversar com alguém. Obrigada, Denise. O Conversas no MAB teve a apresentação minha, Vanessa Ferreira, a produção do Rafael Conte, Tati Boa e Paula Ida, a gravação foi do Rogério Afonso, sonoplastia Micael Roira e a supervisão do Alziro Tonin. A gente se encontra, então, no mês que vem para o próximo Conversas no MAB. Até lá. Tchau, tchau.